A fé sem obras é morta. Essa é uma declaração poderosa do apóstolo Tiago, irmão de Jesus, que nos mostra que nós precisamos, apesar de salvos pela fé, dar evidência da nossa salvação. Tiago não está aqui invertendo o processo, mas ele mostra na sua carta que as suas obras evidenciam a sua fé. Então, povo, hoje nós vamos refletir sobre esse tema. E por que que eu pensei nesse tema para a gente refletir sobre esse tema? No último fim de semana, minha esposa ela foi a um encontro de mães atípicas. Mães atípicas são mães que têm filhos que têm alguma atipicidade neurocognitiva ou ah, autismo, situações que normalmente são complexas e fazem com que essas mães se preocupem muito com o futuro dos seus filhos. E na mensagem que eles receberam lá, não vou criticar a mensagem, porque assim se entende que a pessoa que deu a mensagem, ela tinha a melhor das intenções, mas no final ficou um vazio, porque havia uma constatação de que esses filhos atípicos poderiam ter muitas dificuldades se acontecesse alguma coisa com aquelas mães. Qual seria o destino deles? E normalmente a tendência das mães é partirem antes dos filhos. Então o que que aconteceria? O que que vai acontecer com essas crianças? Que seriam adultos também em algum momento, mas ainda necessitando de apoio especial. Essa mensagem, ela não trouxe esperança. Essa mensagem, ela trouxe desespero, porque ela não está completa. A mensagem final da preletora era: precisamos confiar em Deus. Mas confiar em Deus muitas vezes é vago. E aí a gente entra no contexto dessa palavra de Tiago. Tiago diz lá, no capítulo 2, no verso 15 a 17: se o irmão ou irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem: até logo, tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. É uma passagem forte de Tiago, aqui dizendo que não adianta vocês manifestarem uma fé apenas de palavra. Mateus 5,16, o Senhor Jesus ele declara: da mesma forma, suas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Em 1 Coríntios 12, 27, Paulo também afirma: juntos todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é parte dele. Então a palavra que a preletora trouxe, ela está certa. Nós precisamos confiar em Deus. Mas de qual maneira Deus vai agir nessa situação? Através do seu povo, através da sua igreja, através daqueles que professam uma fé, não apenas de palavras, mas de ações. Quando a gente olha para o futuro, quando a gente olha para os nossos filhos, mesmo os filhos que não são atípicos, quando a gente olha para eles, a gente quer que eles tenham uma boa proteção. Secularmente, nas situações normais do dia a dia, um pai preocupado, uma mãe preocupada, vai fazer um bom seguro de vida, vai deixar uma previdência, vai tentar deixar imóveis, vai tentar de alguma forma garantir o futuro financeiro dos seus filhos. Ou também vai matricular em boas escolas, vai preparar de maneira educacional para que essas crianças possam ter um bom futuro, possa ter uma boa proteção. Mas acontece que no caso de filhos atípicos, muitas vezes isso tudo não é suficiente, não é suficiente deixar uma boa condição financeira, porque essas crianças que depois serão jovens e adolescentes, muitas vezes eles precisam ah, de tratamento especializado, de apoio sistemático. E af- isso aflige o nosso coração. Isso faz com que a gente olhe para o futuro e precise entender como que eu vou dar conta dessas coisas. Disse no mundo dos pais e mães atípicos que não se tem o direito de morrer.
Por quê? Porque quem que vai cuidar dos nossos se algo acontecer? E aí a palavra que fica é exatamente essa: precisamos confiar em Deus. Mas de que forma? Confiar que Deus coloca pessoas que vão nos ajudar nesse caminho. Antigamente, na Grécia, ah, filhos com algum tipo de necessidade especial, filhos com algum tipo de deficiência, eles eram simplesmente descartados. E muitas tribos indígenas hoje em dia também, filhos com algum tipo de deficiência, eles são descartados. Por quê? Porque não existe, porque ah, há situações, porque não se há um olhar de compaixão para esse tipo de situação. As igrejas, e a igreja que começou a olhar para essas pessoas que tinham necessidades, e os cristãos começaram a cuidar dos seus filhos mesmo com necessidades especiais. Isso não é proselitismo, isto é história do cristianismo. O cristianismo criou orfanatos, o cristianismo ele criou hospitais, o cristianismo ele criou formas de cuidar das pessoas que precisavam de mais cuidado, porque Jesus ele veio para cuidar daqueles que precisavam de cuidado. Jesus diz: os sãos não precisam de médicos, eu vim para os pecadores. Eu vim para que os pecadores se arrependam. Então, basicamente, quando a gente olha para o cristianismo, a gente vê um olhar do cristianismo para as pessoas que têm necessidade. Dessa maneira, as nossas obras, elas glorificam o nosso Pai que está no céu. Porque Deus olhou para nós com condição frágil, com condição humilde, e ele veio em nosso favor. E tudo que ele pede hoje é que a gente haja em favor daqueles que também estão com necessidades específicas. Como trazer esperança para essas mães? Um grupo como o que a minha esposa participa vai com certeza dar conta de que, se não houver nenhum parente que vai cuidar dos nossos filhos, alguma daquelas mulheres vai andar a segunda milha e vai caminhar junto com a outra, porque vai honrar esse legado. Nem todos vão fazer isso, mas aqueles que têm uma fé viva, uma fé genuína, uma fé que não vai além, não vai apenas em palavras, sempre vai ajudar. E não vai ajudar apenas na falta. Grupos como esse ajudam no dia a dia, onde a mãe continua ainda atuante, continua ainda firme, mas que muitas vezes precisa de um ombro para chorar. Muitas vezes precisa de uma ajuda financeira, muitas vezes precisa de um apoio emocional, muitas vezes precisa nem que seja de um tempo para cuidar de si, que uma outra dessas mães vai cuidar do seu filho para que ela possa ter essa situação. Porque o cristianismo ele não é feito de palavras, mas de poder. Poder não apenas o poder que faz milagres pelo Espírito Santo, mas uma palavra poderosa, cheia de fé que faz diferença na vida das pessoas. Nós precisamos parar de amar de língua. Existem muitas pessoas que amam de língua. Existem muitos filósofos aí amando os pobres teoricamente, fazendo opção aos pobres sem nunca ter movido uma palha para ajudar uma pessoa próxima que estava em necessidade, muitas vezes do seu lado, seja com recursos financeiros, seja com uma palavra. Tem muitas pessoas amando apenas de boca, quando precisamos amar com as nossas obras, quando precisamos agir mais do que falar. Existe uma frase que muitos atribuem a São Francisco de Assis, que é assim: pregue o evangelho, se necessário, use palavras, demonstrando que a nossa atitude, ela precisa estar à frente. Eu não concordo 100% com essa frase, porque o evangelho ele precisa ser teologicamente pregado, mas nós precisamos entender que um evangelho só de boca, os fariseus também tinham. A palavra de Deus escrita e dita, os fariseus da época de Jesus também tinham. E Jesus ele olha, os fariseus dizem para você fazer tal coisa e outra coisa, façam, porque o que eles dizem está certo, mas as obras deles são ruins.
O problema é que muitas vezes, questionados a respeito da atitude dos cristãos, as pessoas negam também as palavras dos cristãos. Não adianta termos apenas boa doutrina, precisamos ter boas ações. As ações não nos levam à salvação, a salvação é por graça, é pela fé. Mas uma pessoa salva, uma pessoa que teve um encontro com Jesus, ela precisa ter a sua vida transformada, ela precisa começar a ter uma vida nova, ela precisa começar a ter misericórdia e compaixão das outras pessoas. Ou essa pessoa não é verdadeiramente um cristão. Vou repetir a passagem de Tiago: se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa e vocês disserem, até logo e tenha um bom dia, aqueça-se, coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como veem, a fé por si mesmo, apenas que produza boas obras, está morta. A nossa fé, ela precisa produzir boas ações. A nossa fé precisa produzir transformação. A nossa fé precisa mudar a sociedade que nós estamos inseridos. A nossa fé precisa transformar a vida das pessoas. A nossa fé precisa transformar a vida dos nossos familiares. A nossa fé precisa transformar a vida daqueles que andam conosco. Esse é o verdadeiro evangelho, como Tiago vai falar em outra passagem. O verdadeiro evangelho é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas aflições. Basicamente, a gente precisa entender que nós somos a resposta de Deus para as necessidades do outro. E para completar aquela mensagem que não estava incorreta, mas apenas incompleta, precisamos confiar que Deus vai colocar ao nosso lado pessoas que vão cuidar dos nossos na nossa falta. Pessoas que vão continuar levando o evangelho não apenas com palavras, mas com ações. Este é o verdadeiro evangelho. Boa noite a todos. Você que gosta dos meus vídeos, curta, compartilhe. Você me ajuda a levar o evangelho para mais e mais pessoas. Abraço a todos.